Shalom Lekulam, eu sou Elishev e neste vídeo explicarei a Mishnah 2 do capítulo 1 do Pirkei Avos, Ética do Sinai. A Mishnah, ela começa com Shimon. Shimon Tzadik, Haya, Mishairi Kinesis Akidolav, Haya Omer, Ashalosha Devarim Olam Omed, Ala Torah, Ve'ala Avodah, Ve'ala Gimilus Hasadim. Shimon Tzadik, ele foi o último pertencente aos homens da grande assembleia. Ele costumava dizer: o mundo se mantém sobre três coisas: a Torá, o serviço divino e a beneficência. Durante todo o Pirkei Avos, nós vamos ouvir bastante a frase "ele costumava dizer". Aqui, o Rabi Yehuda Nassi, o compilador da Mishnah, ele não queria trazer os ditos casuais dos mestres. Ele queria trazer a perspectiva de vida do mestre, a visão dele sobre o mundo, o caráter, a personalidade. E o Shimon Tzadik, na época dele, ele percebeu que os judeus seriam dispersos pelos vários cantos do mundo civilizado. Então ele queria passar para o povo, transmitir e ensinar a compreensão e o cumprimento do judaísmo pleno, que para o mundo do judaísmo perdure, ele precisa de três pilares, que é a Avodah, a Torá e a Gimilus Hasadim. A Torá, ele ensina que nós precisamos estudar, observar e cumprir a Torá. Em Avodah, é a oração, é o serviço divino, o serviço do coração. E a caridade é ações do ser humano, ações de bondade com o próximo. E esses três pilares, essas três características também, elas são encontradas na oração das grandes festas, que diz que a penitência, a oração e a caridade, elas evitam a severidade do decreto. E se nós pararmos para observar que a penitência, ela só é possível quando há conhecimento da Torá, quando estas produz um sentimento de culpa na pessoa. Por exemplo, se a pessoa ela comete algum erro, um pecado, uma transgressão, e se ela não saber nada, ela vai continuar nesse erro, vai fazendo constantemente. Mas se ela tem um conhecimento da Torá, e a Torá diz que isso é errado, é uma haverá, ela vai gerar nela um sentimento de culpa, e ela vai entender que ela está errando, e vai gerar um sentimento de culpa, e ela vai se arrepender, vai voltar a enxuvar. E com a oração, é o serviço do coração, o serviço divino para o eterno. E em hebraico é chamado de Avodah. E a caridade, ela é a implementação da Gimilus Hasadim. Também nós percebemos que o judaísmo é um tripé. Se você tirar algum dos pés, com certeza a construção vai cair. Isso também a gente pode interpretar como se a pessoa só se segurar a um desses tripés, por exemplo, se ela fizer atos de caridade e se manter bondosa, aí ela pensa que está livre de estudar a Torá e da oração de modo algum. E também tem aquela pessoa que pensa que se ela for fiel e todo dia ir à sinagoga, ela está livre de estudar ou de praticar caridade. Não. Para ter um judaísmo pleno e ser um judeu pleno, ela precisa desses três pilares. O Shimon Tzadik queria que a pessoa ensinar que toda pessoa deve ser um judeu na íntegra, para ter assim um equilíbrio desse tripé. E também nós encontramos uma reprodução desses três conceitos de penitência, Torá, de oração, de Avodah, de caridade, Gimilus Hasadim,
na oração do dia de Yom Kippur, no Marzor. E usamos 3 palavras para reproduzir esse tripé. Tsum, que é jejum, kol, voz, e mamon é dinheiro. Então, se a gente for olhar pela gematria, o valor numérico dessas palavras, cada uma das letras vai dar o valor numérico de 136, a soma de cada uma das letras. Se nós usarmos 2 palavras dessas 3 palavras, a soma vai dar de 272. E a totalidade da soma dessas 3 palavras dá 408. Também, se a gente for olhar dessa forma, dos valores numéricos, a gente consegue interpretar o versículo do Salmo 92:7, que diz que a pessoa o homem de instinto irracional, que é chamado de Baar, ele não sabe, e o tolo não compreende isto. Isto, em hebraico, nós falamos zos. Se a gente for olhar o valor numérico de Baar, equivale a 272. E Zos, o número dele é 408. Se a gente for analisar bem e olhar os conceitos de penitência, oração e caridade, nós conseguimos ver que aquela pessoa que é Baar, que ela não sabe, ela está negando 2 princípios, que equivale a 272. Ela está negando 2 princípios desses fundamentais. E o tolo não compreende isto. Esse Zos, ele tem um valor numérico de 408. E ele está negando esses 3 princípios. Também a gente pode ter outra interpretação de outro texto, que é: Aaron virá com isto a santidade. Isso quer dizer que esse Bezos que foi usado, que usou equivale a 408, é que que o Kohen Gadol só podia entrar para fazer a oração e a oferenda, e entrar no dia de Yom Kippur para fazer as oferendas, se ela tivesse esses 3 pilares, esses 3 conceitos, essas 3 características. E aqui a gente vê mesmo o judaísmo como um tripé, porque a Torá, com o estudo diário, nós percebemos que ela traz mais sabedoria, que ela é fonte da nossa existência, fonte de vida e sabedoria. Ela aumenta os nossos horizontes mentais, ela aumenta a nossa compreensão, e também a oração é o culto a Deus, é onde trata sobre o nosso relacionamento com o Eterno. E Gimnus Hassadim é a relação de uma pessoa com os outros, seu próximo, com seu semelhante. Nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. E também, se a gente for observar mais, a Torá, da Gimnus Hassadim, também está ligada com os 3 roupagens da alma: pensamento, fala e ação. Para ter a Torá, precisa usar o pensamento intelectual. Ele é fundamental aqui, com a Torá. Na oração, nós usamos a fala, que é para nos expressar, para orar. E Gimnus Hassadim é o feito, é a ação que é praticada. E também esses 3 aspectos, essas 3 características foram encontradas primeiro nos nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. Nosso pai Abraham, nós conhecemos ele como um exemplo de caridade, bondade. Ele alimentava os famintos, ele até mesmo suplicou pela salvação de Sodoma. E o nosso pai Isaac, ele é conhecido como Avodá. Na Torá nós encontramos ele passeava nos campos, ele rezava nos campos. E ele é quem realmente atinge o nível mais alto de Avodá quando ele se converte em oferenda. E nosso pai Jacob, nós encontramos que ele habitava em tendas. Isso quer dizer que ele era aquele estudioso antigo que ficava lendo bastante. E também ele estudou na escola nas academias de Shem e Ever.
E é justamente quando a gente entra na Amidah que nós falamos Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Yaakov, Deus de Abraham, Deus de Isaac, Deus de Yaakov. São esses três conceitos que estão aqui. E o Shimon Tzadik, ele queria trazer isso para o povo, queria ensinar que o judaísmo só perdura com esses três conceitos. E também ele ensina que a gente deve não só ver esses conceitos, mas também entendê-los e praticá-los. Primeiro, ele diz que nós precisamos da Torá, nós precisamos estudar a Torá para saber qual a reverência que nós temos que ter na oração, diante de quem nós oramos. Qual a reverência, o porquê, como servir, e até mesmo praticar Gimnus Hassadim, a beneficência, atos de bondade com o próximo. Porque a piedade sem orientação, ela pode trazer grandes consequências. Nós temos um relato sobre o rei Shaul. Ele foi ordenado que ele matasse, aniquilasse todos os amalequitas. E em um ato de bondade, ele deixou o rei Agag, o rei dos amalequitas, por um breve intervalo vivo. E durante esse intervalo da sentença, esse rei ele gerou uma descendência, que foi quem? Que lá na frente veio como Haman, que está mencionado no livro de Esther, que ele quis aniquilar todo o povo judeu. Então, nós aprendemos que a piedade sem a Torá, sem um conhecimento adequado, pode trazer graves consequências. E se nós formos analisar bem o estudo da Torá, ela foi dada especificamente pela Torá, que todo judeu deve ser responsável pelo estudo da Torá. E também tem um relato no Talmud que conta que uma das perguntas a serem feita à alma do judeu no mundo vindouro será: Kavatah itim la Torá? Você fixou tempos para a Torá? Você conseguiu passar 1 ou 2 noites estudando a Torá? Você conseguiu passar as tardes de Shabbat com um exemplar da Torá? Você conseguiu roubar, que Kavatá também tem esse significado de roubar. Você conseguiu roubar um tempo da sua vida de negócios e social para se dedicar ao estudo da Torá? Se nós pegarmos a frase Kavatá itim la Torá, nós podemos traduzir ao pé da letra: você fixou tempos para a Torá? No mundo de hoje, nós encontramos muitas pessoas dizendo que a Torá tem que se adaptar aos dias atuais. Totalmente errado. A Torá e o judaísmo têm o propósito oposto. Nós devemos elevar o estudo da Torá ao mais alto nível. De modo algum, nós devemos abaixar o ensinamento do Eterno aos dias de hoje. Mas sim, nós devemos digamos assim, viver a Torá nos dias de hoje. Então, uma das perguntas a serem feitas à alma do ser humano no mundo será: você conseguiu adaptar os tempos para que se ajuste à Torá? Bem interessante, né? E o interessante é que com o culto a Deus, todo ser humano pode fazer com a oração, porque a oração ela consegue elevar a alma, o ser humano, ao alto mais nível de espiritualidade. Tem um sábio que ele diz que ele também era discípulo do Gaon de Vilna, e ele diz que a função da oração é juntar o mundo inferior com o mundo superior. E também os nossos sábios comparam a Torá e a Vodá, que a Torá ela tem um canal com o movimento dos céus para a terra, que nós recebemos a Torá do Eterno e nós conseguimos cumprir aqui embaixo. E a oração tem um movimento inverso. Nós conseguimos pegar o mundo inferior e alcançar até o mundo superior. Então aqui nós percebemos que com esses 3 pilares nós conseguimos justificar a nossa existência, dar um sentido à nossa existência, trazer um trabalho sublime para o Todo-Poderoso. E se nós olharmos a forma gramatical de Gimnus Hassadim,
comparado a esses 3 pilares, Gemilut Hasadim é o único que está no plural. Observe bem, Torá no singular, Avodá no singular e Gemilut Hasadim está no plural. Esse Yod Men que está no final, ele quer trazer que está no plural. Então, dando motivo, o porquê ele está no plural, é que ele tem digamos assim, consequência dupla. Quando uma pessoa ajuda o próximo, ela está ajudando ela mesma, tem consequência dupla. E nós encontramos no testamento de Rabi Yehuda Nassi, que ele deixou para os seus filhos, ele deixou as seguintes instruções: que a vela continue acesa no seu lugar, e nós chamamos de vela de Ner, que a mesa esteja sempre posta, mesa é Shulchan, e que a cama esteja sempre arrumada, cama é mitá. Se a gente for analisarmos bem, a gente percebemos que Ner sim está simbolizando a Torá, que a Torá sempre seja mantida no seu lugar. Com a Shulchan, era onde alimentava os famintos, ajudava o próximo, ela esteja sempre posta para os próximos. E que a cama esteja sempre arrumada, que era onde ele se deitava para descansar, para recarregar a energia, para de manhã cedinho ele se levantar e oferecer um culto ao Eterno Pleno, onde ele fazia as tefilot. E também o rei Shaul também enxorta que a roupa da pessoa deve ser sempre branca. Isso significa que o comportamento dela deve ser sempre adequado. E também que ele diz que nunca lhe falte óleo na sua cabeça. Ele está dizendo que óleo, shemen, se a gente olharmos as letras, shem, men, num. Esse shim, ele vem trazendo sobre shulchan. O men, ele está falando sobre mitá. E ner está falando, e esse num está falando de ner, de vela. Então, ele está também mostrando esses 3 conceitos de Torá, Avodá e Gemilut Hasadim. Então, o Shimon Tzadik, ele queria dizer para o mundo que, com esses 3, o mundo judaico, o judaísmo em si, ele só perdura se nós tivermos esses 3 pilares: Torá, Avodá e Gemilut Hasadim. Só assim nós também vamos ser judeus plenos e conseguir manter o mundo judaico pleno. Tadarabá.